Chegamos até a última carta da série de 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. E durante essa estação, percebemos que todas as igrejas receberam algum tipo de elogio da parte do Senhor Jesus Cristo. Algumas dessas igrejas sequer foram repreendidas. Vimos aqui que a igreja de Esmirna e a igreja em Filadélfia, elas somente foram elogiadas por Jesus. Entretanto, a carta dirigida à igreja em Laodiceia é a única dentre as 7 cartas, é a única dentre as 7 igrejas que não recebe nenhum tipo de elogio. Nós vimos aqui igrejas que foram elogiadas e exortadas. Vimos também igrejas que somente foram elogiadas. Mas agora nós estamos diante de uma carta dirigida a uma igreja que não recebe um elogio, ela só é repreendida. Essa é a carta à igreja em Laodiceia. A situação espiritual da igreja em Laodiceia parecia ser mais crítica até mesmo do que a condição da igreja em Sardes, porque se nós olharmos dentro da carta escrita à igreja em Sardes, no capítulo de número 3, mais especificamente no verso de número 4, o texto diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, mesmo a situação de Sardes sendo uma situação difícil, ainda haviam alguns, mesmo poucos, mas que estavam caminhando de modo digno de Cristo. Só que em Laodiceia, parece que algum tipo de mal havia dominado o coração de todos os membros daquela comunidade cristã. Então nós estamos falando de uma igreja que foi completamente corrompida por algum tipo de problema. O que significava congregar em Laodiceia, morar na cidade de Laodiceia no século I? A cidade de Laodiceia estava situada numa região extremamente privilegiada. Era uma posição extremamente privilegiada no que se referia às rotas comerciais. Observando os mapas, nós percebemos que havia 2 caminhos do mar Mediterrâneo em direção à Frígia. Um dos caminhos saía de Pérgamo, que era uma rota postal. Essa rota saía de Pérgamo, passaria por cidades como Tiatira, Sardes, Filadélfia e chegaria até Laodiceia. Então, era uma das rotas. Entretanto, havia uma outra rota, que era uma rota usada pelo Império Romano, que ligava a região da Frígia até o mar Mediterrâneo, passando por Laodiceia diretamente para Éfeso. Uma estrada de mais ou menos 160 quilômetros de extensão. Por que eu estou dizendo isso? 2 rotas muito importantes cruzavam a cidade de Laodiceia. Pare para pensar no que isso significava no que se refere à logística. Por exemplo, nós temos cidades hoje no Brasil que estão em lugares extremamente estratégicos, onde BRs cortam, cruzam. Então era uma cidade muito movimentada. Além disso, a cidade formava uma espécie de triângulo industrial com outras 2 cidades, Hierápolis e Colossos. Era um triângulo industrial têxtil. Hoje a gente pode pensar em lugares como em São Paulo, o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano. É uma região extremamente desenvolvida e um polo industrial. É o ABC Paulista. Colossos, Hierápolis e Laodiceia formavam uma espécie de triângulo industrial. Então a gente está falando de uma região em que a logística era muito forte, havia uma produção têxtil muito intensa naquela região, e a gente vai olhar para uma cidade que vai ser reconhecida pela sua riqueza. Laodiceia era, de fato, uma região muito rica, uma cidade muito abastada no que se refere aos quesitos financeiros. Quando a gente lê a carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos, e por que eu estou mencionando a igreja em Colossos? Laodiceia formava esse triângulo juntamente com Colossos e Hierápolis. Nós vamos perceber que Paulo menciona a preocupação de Epáfras, provavelmente o fundador dessa igreja, com relação aos irmãos em Laodiceia. Abra tua Bíblia aí em Colossenses,
capítulo de número 4, verso de número 12. Diz assim o texto: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho que de muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, esta igreja lá do capítulo 3 de Apocalipse, e pelos de Hierápolis. Veja a conexão: Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Provavelmente as igrejas dessas três cidades foram fundadas, foram plantadas por Epáfras durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando nós estudamos aqui as viagens missionárias, vimos que a terceira viagem missionária de Paulo teve como foco a Ásia Menor. Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso. Paulo, ao escrever para a igreja em Colossos, faz menção de também ter escrito uma carta para Laodiceia. Então nós estamos falando de uma igreja da Ásia Menor que provavelmente recebeu uma carta do apóstolo Paulo. Se a gente vê aí no capítulo 4 de Colossenses, os versos 15 e 16, o texto continua: Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola, a epístola aos Colossenses, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, Paulo escreve uma carta à igreja em Laodiceia e pede que não somente essa carta fique em Laodiceia, mas que houvesse um intercâmbio dessas epístolas entre as igrejas. Paulo, ao escrever essas cartas, tem em mente uma preocupação pastoral. Então, podemos presumir que os crentes em Laodiceia leram a carta aos Colossenses. Isso nos dá uma ideia de como essas igrejas caminharam, o que elas sabiam. Pense que essa igreja específica, a igreja em Laodiceia, teve acesso aos escritos de Paulo. Não podemos afirmar que Paulo tivesse visitado essas igrejas. Até o momento da epístola aos Colossenses, ele ainda não conhecia esses irmãos. Não sabemos se posteriormente ele conheceu a igreja em Laodiceia, mas a orientação apostólica era que a epístola aos Colossenses fosse lida aos irmãos de Laodiceia. Essa carta que foi escrita por Paulo à igreja em Laodiceia se perdeu, embora hajam muitas hipóteses. Alguns pensam que pode ter sido a carta aos Efésios, a carta à Laodiceia, porque em muitos manuscritos a abertura da carta aos Efésios não traz o nome, o título Efésios, está em branco, como se fosse uma carta circular. Outros sugerem que a epístola a Filemon tenha sido a carta à Laodiceia, mas todas essas hipóteses têm muitos problemas. Talvez seja mais seguro e melhor dizer que a carta que foi escrita por Paulo à Laodiceia se perdeu e ela não foi preservada pelo Senhor a nós. E entenda que nós temos os escritos de Paulo não porque Paulo escreveu. Nós temos os escritos de Paulo preservados porque o Senhor queria que essa palavra chegasse a nós. Para que não haja nenhum pesar em nosso coração, o que estava escrito nessa epístola? Precisamos guardar os nossos corações, porque a palavra de Deus é perfeita e possui tudo o que precisamos para que os propósitos eternos se cumpram em nossas vidas. Então, dentre essas 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, Laodiceia era a cidade mais importante entre elas. A cidade de Laodiceia produzia uma lã de cor negra, brilhante, extremamente macia e cara. Além disso, essa lã negra, que trazia muita fama para a cidade de Laodiceia, além dessa lã, a medicina na cidade de Laodiceia também era muito desenvolvida. Havia nessa cidade alguns seguidores dos ensinos de Herófilo que desenvolveram um composto para a cura de doenças dos olhos, um pó chamado pó frígio, que com determinadas misturas produzia um colírio para tratamento de doenças nos olhos.
Tudo isso fazia com que a cidade de Laodiceia fosse extremamente conhecida, movimentada e rica. Essa era a cidade de Laodiceia. Mas como a cidade de Laodiceia ficava próximo de Filadélfia, aproximadamente 60 quilômetros, próximo de Sardes, nós vimos aqui nas ministrações anteriores que essa região era muito suscetível a terremotos. Nós falamos aqui de terremotos que destruíram a cidade de Sardes, que destruíram Filadélfia, bem como Laodiceia também foi destruída por um terremoto no ano de 60 depois de Cristo. Só que algo nos chama a atenção aqui. Há um dado histórico a respeito dessa cidade que talvez nos ajude a entender como essa cidade se via, como as pessoas, os habitantes dessa cidade se consideravam. Porque quando a cidade foi destruída pelo terremoto, os poderosos da cidade, os homens ricos da cidade, construíram a cidade de Laodiceia inteira, sem nenhum subsídio do Império Romano. Eles não precisaram de algum tipo de anistia de impostos. Os próprios poderosos da cidade reconstruíram Laodiceia. Pare para pensar um pouco sobre isso. Eles eram, de fato, ricos. Nós estamos falando de uma cidade extremamente rica. Outro problema que essa cidade enfrentava, além dos tremores, era sobre os recursos hídricos. Porque a cidade de Laodiceia, embora muito rica, ela não tinha nenhuma fonte de abastecimento de água. Então, foi necessário construir um aqueduto que vinha de uma cidade de Herápolis, com aproximadamente 10 quilômetros, para que a cidade tivesse abastecimento de água, para que essa questão hídrica fosse resolvida. Toda essa infraestrutura dá uma ideia de como a cidade de Laodiceia possuía certa autonomia em relação à sua subsistência. Eles não precisavam do Império Romano para nada. Eles precisavam de água, então nós vamos custear, vamos financiar essa grande obra e vamos trazer água de Herápolis. Se a cidade tivesse sido destruída por um terremoto, nós não precisamos de subsídios de Roma. Nós temos condições suficientes de reconstruir a cidade por nós mesmos. Acho que esse pano de fundo nos dá uma luz sobre como era o coração daquela igreja e como eles se viam. Porque o próprio Jesus diz: vocês se veem como ricos, como abastados e que não precisam de nada. Percebe como que o pano de fundo histórico traz luz a respeito do que Jesus está dizendo sobre essa igreja? A maligna serpente havia minado a fidelidade e a confiança de Laodiceia. E esse ataque não veio por meio de perseguição romana, não veio por meio de perseguição política. Nós vamos ler a carta a Laodiceia e não vamos encontrar Jesus falando sobre falsos mestres. Ele não vai falar sobre heresias, sobre enganos, nem sobre oposição judaica. Nós vimos aqui 2 vezes a sinagoga de Satanás sendo mencionada. Jesus não fala nada sobre isso com Laodiceia. Entretanto, a luxúria havia conduzido a igreja em Laodiceia à autossuficiência e arrogância. E isso havia destruído a fidelidade daquela igreja. Encontramos uma cidade extremamente rica, autossuficiente, mas toda essa riqueza se transformou em arrogância, em orgulho, soberba. E Jesus olha para a sua igreja. Ele tem uma palavra. Ele está andando no meio dos 7 candeeiros. Então, no capítulo 3, no verso de número 14, Jesus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A mensagem destinada ao anjo da igreja deixa claro que os problemas que estão sendo mencionados aqui estão ligados ao mundo espiritual. A igreja em Laodiceia era uma igreja materialista. E o materialismo desse século faz com que as pessoas caiam no engano de que as realidades materiais estão desvinculadas das espirituais, como se eu pudesse ter uma vida espiritual desvinculada das realidades espirituais. Eles tinham aparentemente tudo, só que o que Jesus diz a respeito de Laodiceia é que eles eram infelizes e não sabiam. O ponto é que a igreja em Laodiceia estava enganada a respeito de si mesma. E isso constrange o meu coração,
porque precisamos ouvir a mensagem que foi escrita à igreja em Laodiceia, como nós ouvimos todas as outras mensagens. E precisamos cuidar para que nós não estejamos enganados a respeito de nós mesmos. Apenas a verdade, e Cristo é a verdade, apenas a verdade pode derrubar os muros de enganos. E é por isso que Jesus se apresenta a essa igreja. Ele se apresenta como o recurso necessário para zelar pela sua igreja amada. Ele está olhando para a Laodiceia e ele olha para essa igreja em amor. Então ele diz estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E o Amém é uma expressão profética que remonta à linguagem do Antigo Testamento. Porque ao abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo número 65, no verso de número 16, ali o Senhor está se apresentando aos seus remanescentes, aos seus fiéis. E veja como ele se apresenta aos seus remanescentes. Verso de número 16 diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, marque essa expressão na tua Bíblia, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. A expressão aqui, Deus da verdade, é em hebraico, Elohim, Amém. É o Deus do Amém. O Deus da verdade é o Deus do Amém. O nosso Deus é o Deus do Amém. Quando ele diz, assim seja, nada pode frustrar essa palavra. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus do Amém. Agora Jesus, como o Deus do Amém, se apresenta à igreja em Laodiceia. Ele se apresenta como o Amém de Deus. A igreja em Laodiceia precisava acordar da ilusão da sua própria fartura, da sua própria abastança. E por isso eles precisavam entender que as palavras que estavam contidas nessa carta eram palavras confiáveis, palavras fidedignas, palavras infalíveis. Por isso Cristo, que é o Amém, o assim seja de Deus, também é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é verdadeiro. A igreja em Laodiceia havia se tornado uma igreja de crentes mornos. A identidade daqueles cristãos estava completamente corrompida, comprometida. Então, o que Jesus faz? Ele abandona Laodiceia? Não. Ele diz, olhem para mim. Jesus está nos convidando aqui nessa noite a olhar para Ele, para contemplarmos como Ele é. Veja que o testemunho no livro de Apocalipse é uma palavra-chave. E o testemunho sempre está atrelado à perseverança, à fidelidade e até mesmo essa perseverança em meio aos sofrimentos. Então, quando olhamos a igreja em Laodiceia, reconhecemos que era uma igreja rica, talvez a igreja do momento, a igreja que não faltava estrutura. Eles tinham tudo o que precisavam para a realização dos seus cultos. Era uma igreja satisfeita em si mesma, satisfeita em sua prosperidade. Eles estavam satisfeitos e cheios de orgulho. O problema é que Laodiceia estava tomada pela indiferença. Provavelmente muitos dos membros da igreja participavam da alta sociedade. Nós estamos falando de membros ricos. E esta riqueza econômica, de alguma maneira, exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual daqueles cristãos. Entenda que o problema não era a riqueza em si, mas o modo como ela fez com que a igreja em Laodiceia se sentisse independente, se sentisse confortável espiritualmente em si mesma. Eles estavam completamente acomodados. E por estarem confortáveis naquilo que eles eram capazes de fazer, Jesus também precisa se apresentar como o princípio da criação de Deus. E essa expressão também está atrelada a Isaías 65. Por quê? Nós lemos aqui o verso número 16, mas se você olhar o verso de número 17, por vezes as nossas epígrafes atrapalham um pouco a nossa leitura. Veja o que o Deus do Amém está fazendo. Pois eis que eu crio novos céus
e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós não estamos lendo Apocalipse, estamos lendo Isaías. Então você já pode entender o que está lá no capítulo de número 21, 22, em relação ao que está escrito no livro do profeta Isaías. A obra dessa nova criação, de novos céus e nova terra, é uma obra que é trazida à existência por meio do Deus do Amém. No Antigo Testamento, Elohim, Amém. Nós sabemos que Jesus é o Verbo que estava no princípio, que era Deus. Todas as coisas que foram feitas, sem Ele, não foram feitas. Ele é o ministro de toda a criação, mas não só da antiga criação. O nosso Jesus também é o ministro da nova criação. E essa nova criação já foi inaugurada na cruz do Calvário. É por isso que Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele diz: se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por que isso é tão importante no contexto da igreja em Laodiceia? Somente Cristo é a fonte de todas as coisas. Embora tenhamos recursos, é Cristo a fonte. Eles se achavam no controle por causa das suas riquezas, por causa das coisas que possuíam, mas é Jesus o ministro da criação de Deus. E a igreja em Laodiceia, em alguma medida, precisava lembrar disso, pois eles devem ter lido a carta aos Colossenses. Se eles leram a carta aos Colossenses, nós podemos ler aqui nessa noite o que eles leram. Então abra a tua Bíblia aí em Colossenses, capítulo de número 1, e veja como esse aspecto intertextual nos ajuda a compreender o que Jesus está dizendo. Paulo, ao escrever a igreja em Colossos, no capítulo 1, versos número 15, ele diz assim: Este quem? Jesus, o Deus do Amém. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Se alguma coisa está de pé, não é por causa da riqueza de Laodiceia. Se alguma coisa está de pé, é porque o ministro da criação está sustentando todas as coisas. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Deus do Amém, o Deus da verdade, Ele está sustentando cada um de nós aqui, pelo poder da sua palavra. Então, a igreja em Laodiceia provavelmente deve ter lido esse texto. A exortação de Cristo feita a Laodiceia era um chamado ao arrependimento, era um chamado ao retorno, à dependência fiel, uma dependência amorosa a Cristo, olhar para Jesus e entender que Ele é tudo que precisamos. Ele nos satisfaz. Então, após essa apresentação, no verso de número 15, se inicia o diagnóstico, porque ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O diagnóstico de Cristo revela que o problema estava por trás da situação financeira, aparentemente confortável. E ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo a essa igreja é: a sua identidade está comprometida. A identidade de Laodiceia estava comprometida por um estilo de vida de concessões, e isso havia provocado uma esterilidade espiritual naquela igreja. Entenda que Jesus não está dizendo: é melhor você ser logo um crente frio espiritualmente. Jesus não está dizendo isso. Ele não está dizendo: é melhor que vocês fossem frios do que serem mornos. Não é isso que Jesus está dizendo. Provavelmente a referência seja a uma imagem que os laodicenses conheciam e conheciam muito bem, eles estavam acostumados. Hierápolis, uma cidade próxima, era muito conhecida pelas suas águas termais.
essas águas eram utilizadas para fins medicinais, ao passo que Colossos, a outra cidade que formava o triângulo industrial juntamente com Laodiceia, era uma região conhecida por suas fontes de águas frescas. Então, em Hierápolis haviam águas termais, águas medicinais. Em Colossos, águas frescas, revigorantes. Mas Laodiceia não possuía fontes de águas. Então, o que eles fizeram? Eles canalizaram as águas de Hierápolis. Lembra o que eu disse? Eles precisavam canalizar porque não tinham por si só recursos hídricos. E aí, ao canalizarem as águas quentes de Hierápolis, elas chegavam até Laodiceia, mas não chegavam nem suficientemente quentes para serem águas medicinais e nem chegavam suficientemente frescas para o consumo imediato. Alguns estudiosos dizem que até hoje as pessoas que moram nessa região costumam colocar água em jarros para que elas possam esfriar. Então, o que Jesus está mencionando aqui é algo que fazia parte do cotidiano daquela cidade, daquela igreja, daquelas pessoas. Ele está usando uma imagem muito conhecida. E aí, ao lermos o verso número 16, veja aí na tua Bíblia: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As águas chegavam até Laodiceia mornas, não serviam para nada. Veja que eles estão sendo comparados a águas que não têm utilidade. E se você já tentou beber água morna, você sabe a sensação que isso produz. Esse é o ponto para aquela igreja. Eles haviam se tornado uma igreja adaptada ao presente século. A sensação de segurança por causa das suas posses havia extinto a chama que estava no coração daqueles crentes. A chama do amor por Jesus havia se apagado. A alegria de testemunhar e até sofrer por Jesus até o fim, de sofrer até o martírio se fosse necessário, tudo isso havia esvanecido. Laodiceia havia entrado num modo de viver apático, indiferente em relação a este mundo e em relação à vida de Cristo. Eles estavam confortáveis, nós temos tudo o que precisamos. Eles não eram mais como as águas quentes de Hierápolis para trazer cura para esse mundo doente, mergulhado em sua iniquidade. E tampouco eles eram como as águas frescas de Colossos, as águas das fontes eternas que jorram de nós para saciar a sede do sedento. A igreja de Laodiceia havia se tornado uma igreja estéril por causa do comodismo, por estarem se sentindo confortáveis. Eles entraram num modo de viver religioso e apático. Esse é o problema. As águas mornas provocavam náuseas. Isso estava para acontecer, porque é o que Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia é: eu tenho nojo dessa conduta, eu tenho nojo dessa indiferença, isso não me alegra. Os cristãos em Laodiceia estavam tão orgulhosos de si mesmos que eles não se importavam mais com o testemunho de Cristo. E pouco importava se alguém dissesse algo. Nós temos tudo o que precisamos. Somos ricos, somos abastados, nós somos a igreja do momento. Se quisermos algum tipo de estrutura, nós podemos comprar. Mas o que provocava essas náuseas em Cristo? O que está no verso de número 17. Eles olhavam para si mesmos e diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o pior, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A autossuficiência arrogante faz o homem pensar que ele não precisa de mais nada. Essa autossuficiência, por vezes, leva muitas pessoas a pensar que não precisam dos outros. Que temos muitos, que um não faz falta, que vai um, vem 10, que não precisamos do outro, porque o outro em que pode me ajudar? Eu tenho tudo. E quando isso se torna enraizado, o homem passa até mesmo a pensar, mesmo que de maneira sutil e imperceptível,
às vezes só nas atitudes, de que ele nem mais precisa de Deus. Ele entra num modo de independência do próprio Deus. E eu vou te dizer que essa independência é uma semente de rebelião do mundo contra Deus. As pessoas podem muitas vezes não dizer, mas elas agem como se não dependessem do Senhor. Eu vejo muitas reportagens e vejo como a ciência procura desesperadamente uma forma de vencer a morte. Eu acho que, no fim, o objetivo é que o homem se sinta independente de Deus para as coisas eternas. É isso que está por trás dessa busca desesperada. O problema fatal é que essa postura é um sintoma profundo de uma miopia espiritual na igreja em Laodiceia. Laodiceia não conseguia se ver, não conseguia perceber que, na verdade, eles tinham aparentemente tudo, mas eram infelizes. E por vezes, meu irmão, a gente para conversar com pessoas que aparentemente têm tudo. 5 minutos de conversa e descobrimos como essas pessoas estão tão vazias. A igreja em Laodiceia parecia ser plena aos olhos naturais de todos, inclusive aos seus próprios olhos. Até mesmo eles se achavam assim. Então, talvez aos olhos de todos, eles eram plenos, exceto diante dos olhos como chamas de fogo. Não tem como a gente dizer que é pleno se essa plenitude não está em Cristo. Não tem como. E aí Jesus diz, vocês se tornaram miseráveis. E pare para pensar, meu irmão, após terem sido encontrados em Cristo, terem sido enriquecidos sobrenaturalmente com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, eles preferiram os prazeres deste mundo às custas da santificação. Eles preferiram o conforto às custas do testemunho de Cristo. A expressão aqui, infelizes, é uma expressão em grego que aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma em Apocalipse capítulo 3, no verso de número 17, e a segunda em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 19. Então, como é uma expressão que aparece 2 vezes no Novo Testamento, eu acredito que vale a pena a gente ler essa passagem. E aí Paulo, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 15, verso de número 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, se nós estamos aqui nessa noite e a nossa esperança se baseia apenas em ter uma vida confortável aqui, nós não somos diferentes da igreja em Laodiceia. Se nós estamos nos aproximando de Cristo apenas para ter uma vida tranquila nesta era, nós não somos diferentes da igreja em Laodiceia. Percebem como a mensagem à igreja em Laodiceia é urgente para a igreja do presente tempo? Eles se tornaram miseráveis. E embora eles se considerassem ricos, Jesus diz, vocês são pobres. Eles passaram a amar as riquezas desse mundo e, consequentemente, deixaram de amar a Cristo conforme é ordenado. E eu digo, ordenado. Estamos falando de um mandamento. Amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não há como agradar a 2 senhores, porque certamente nós vamos agradar um e desagradar ao outro. Não é possível servir ao Senhor e amar as riquezas. Não é compatível. O orgulho do ouro de Laodiceia, aquilo que lhes dava condições até de fazerem o que eles desejassem. Nós queremos comprar isso, e eles iam lá e compravam. Nós vamos reconstruir a cidade. Eu não consigo imaginar o orçamento de uma reconstrução como essa. Nós vamos lá e fazemos. Essa sensação de poder fazer tudo que desejava havia corrompido a igreja em Laodiceia. Essa sensação de conseguir tudo. E então o Espírito ministrava ao meu coração nessa tarde, porque ele dizia que algumas limitações que são postas pelo Senhor em nossas vidas, elas serão pedagógicas em nossa jornada. E elas são para nos lembrar que somos apenas homens. E que em algumas situações, as limitações precisam continuar. Mas isso não é o fim. Porque nesses momentos, teremos a certeza de que a sua graça nos bastará em todas elas.
É isso. Às vezes a gente está pedindo, Deus, remove a limitação, e Deus está dizendo, não, a minha graça te basta. É o espinho na tua carne. Os homens ricos em Laodiceia haviam reconstruído a cidade após o terremoto que aconteceu no ano de 60. Eles fizeram isso sem a ajuda de Roma. Imagine o orgulho que eles sentiam de terem conseguido tal façanha. Eles se tornaram independentes de Deus, altivos. A cidade de Laodiceia havia se tornado arrogante, e uma arrogância que resiste ao Senhor. Entenda, meu irmão, que isso é um espírito que governa o coração do homem sem Deus. Nós vamos encontrar escritos proféticos falando da cidade de Edom. A cidade de Edom aponta para um povo que decidiu caminhar em inimizade perpétua com Deus. Obadias, no verso de número 3, diz que a sua arrogância, a arrogância dos edomitas eram tão grandes que construíam suas fortalezas nos penhascos e perguntavam, quem vai nos derrubar daqui? Se você olhar Malaquias, capítulo 1, versos número 4, vamos ler esse texto. Nós vamos perceber o ponto da arrogância de Edom. Malaquias 1,4 diz assim, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Veja o que o texto está dizendo. Eles foram destruídos, mas em seu próprio orgulho, eles dizem, nós vamos reconstruir. Aqui é Deus trazendo juízo contra Edom, a cidade destruída. E então os edomitas dizem, Deus nos destruiu? Deus destruiu a nossa cidade? Então a gente reconstrói. E aí Deus novamente diz, então se vocês edificam, eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está falando da arrogância. E veja como isso é tão pertinente, irmãos, porque é um inimigo terrível que se aloja e não parece ser tão terrível assim. É alguém que se coloca em inimizade, resistindo a Deus. A igreja em Laodiceia havia sido dominada por esse espírito. Nós podemos fazer tudo. Nós caminhamos indiferentes às outras coisas, pouco importa o que dirão de nós, basta o que nós temos. Eles se achavam ricos, abastados, que não precisavam de nada, mas eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos. Lembra do pó frígio? Laodiceia, uma cidade conhecida pela medicina, um pó usado para a fabricação de colírios, um colírio muito conhecido, muito caro. Embora eles tivessem o pó frígio, a percepção espiritual de Laodiceia estava completamente comprometida. Eles estavam cegos. E é uma situação trágica não ter uma percepção correta a respeito de si mesmo. Isso me levou a um lugar de considerar na minha jornada. Nós precisamos ter os olhos espirituais abertos, porque senão os nossos acertos podem nos seduzir, podem enganar os nossos olhos, podemos ser ludibriados pelos nossos acertos, pelos nossos sucessos. O que é pior é que eles diziam ser algo que de fato não eram. Talvez eles até acreditassem sinceramente que a sua riqueza fosse um sinal da aprovação divina. Olha, nós estamos aqui, Deus está nos abençoando. Mas eles estavam apenas confiando nas suas próprias posses. E novamente, a mensagem à igreja em Laodiceia ela é urgente para os nossos dias, porque essa falácia tem bombardeado os corações de muitos cristãos sinceros no presente tempo, no século 21, sugerindo que uma vida de fidelidade ao Senhor levará todos os crentes a sucesso financeiro. Meu irmão, isso é um engano. O ponto é que essa mensagem não é muito popular. Você vai ouvir e muitas vezes as pessoas até aplaudem esse tipo de proposta em que o Senhor procura pessoas fiéis e ao encontrar esses fiéis, eles jamais passarão por dificuldades. Que você precisa dizer que isso não lhe pertence. Você precisa rejeitar isso na sua vida. Ao passo que nós vamos encontrar Paulo escrevendo à igreja em Filipos, dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Irmãos,
Existirão crentes fiéis que viverão a sua vida inteira com um salário mínimo. O ponto é que a abundância sobrenatural é que esse cristão viverá com um salário mínimo e nada lhe faltará. Nada. É aprender a viver contente. Só que às vezes a gente ouve uma proposta em que esse enriquecimento precisa ser buscado. Irmãos, isso é um engano. Na verdade, nós devemos apenas buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, elas são acrescentadas. Então eu não trabalho, você trabalha. Você não se organiza, você organiza. Então eu não devo economizar, você deve economizar. Mas você jamais deve fazer todas essas coisas confiando nelas. Irmãos, e eu vou te dizer, o movimento do coração é muito sutil. Quando você está com o dinheiro ali na mão para fazer, você fica mais tranquilo. Precisamos reconhecer que somos homens. O fato de você ter ali na conta, quando uma situação difícil aparece, isso te deixa confortável. Mesmo que isso te preocupe, naquele primeiro momento você diz, não, está tudo certo. A gente consegue dar um jeito. Mas haverá dias em que nós não teremos os recursos. E eu creio que o Senhor, Ele intervirá de maneira sobrenatural. E se isso provocar em nós algum tipo de sofrimento, ainda assim, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. É esse o ponto. Essa falácia, às vezes, sugere que as pessoas precisam ser fiéis para que alcance sucesso financeiro. Até mesmo porque essas coisas vão passar. Nós não vivemos para elas. É esse coração que eu quero ter, eu preciso ter. Confiar no Senhor, amar o Senhor, fazer dele a minha fonte. Mas e quando os recursos vierem? Se o teu coração estiver posicionado corretamente, a tua confiança não será abalada. A igreja em Laodiceia havia se tornado uma igreja arrogante. E eu sei que é um extremo, só que esses ataques ainda estão presentes e talvez de modo sutil, mas minando a confiança de muitos cristãos. Então é nesse ponto que Jesus diz, vocês precisam acordar. Olhem para as circunstâncias e entendam que a escassez também faz parte da caminhada cristã e precisa haver louvor em nós nessas coisas. E aí, por fim, infelizes, pobres, cegos e nus. Aí Jesus traz o último aspecto desse diagnóstico. Lembra da caríssima lã negra de Laodiceia? Eles podiam até ter essa lã cara, estarem muito bem vestidos, mas isso não significava nada diante dos olhos de Jesus. Meu irmão, a gente pode estar vestindo Calvin Klein, Armani diante dos homens, e ainda assim estar nus diante dos olhos de Deus. A denúncia está no quesito da aparência natural. Eles tinham uma aparência, mas isso contrastava com as realidades internas. É a essência em contraste com a aparência. Os olhos de Deus expõem as nossas mazelas. Os olhos do Senhor, olhos como chamas de fogo, expõem os desejos mais profundos que o homem tem de possuir glória. E eu estou falando isso, meu irmão, sendo quebrado por essa palavra. Porque, meu irmão, como é difícil lidar com aquilo que o Senhor nos confia. Precisamos ter temor. Meu irmão, se você tem um dom do Senhor, que você possa lidar com santo temor. O orgulho do nosso ego é real e ele precisa ser mortificado todos os dias na cruz do Calvário. Deixar de cultivar essa conduta é um perigo, porque pode nos deixar numa situação, numa condição em que essa contaminação adentre de modo furtivo, sem você perceber, sutilmente, até que todo o nosso ser seja apenas trevas. Nos tornamos aqueles que até diríamos que nunca seríamos. Então, Jesus está dizendo, vocês dizem ser, mas não são. Vocês se consideram ricos, mas estão nus. Vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês não conseguem ver. E aí, após um diagnóstico como esse, vamos ser bastante sinceros, talvez eu teria desistido daquelas pessoas. Talvez nós teríamos desistido desses cristãos.
mas Jesus sempre tem um recurso necessário para cada um dos seus. Então Jesus também tem um recurso necessário para que Laodiceia encontre o caminho de volta. É o que ele diz no verso de número 18. Ele prossegue dizendo: então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus tem o recurso necessário. Veja que ele está acessando o coração daquela igreja. Eu amo alguns detalhes que surgem no texto. Nós estamos ouvindo aqui as palavras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele poderia simplesmente dizer à igreja de Laodiceia: Laodiceia, eu te ordeno. Mas o que ele prefere dizer? Laodiceia, vou te aconselhar. Por quê? Porque Jesus não é como os homens. Jesus não é arrogante. Talvez muitos daqueles ricos estavam acostumados a dar ordens e as pessoas cumprirem na mesma ordem. Eles estavam acostumados a darem ordens e serem atendidos imediatamente. Mas ainda que glorificado, Jesus é sempre humilde. Jesus é tenro. Se Cristo quisesse, ele poderia simplesmente ter chutado a porta. Ele poderia simplesmente ter dominado a igreja em Laodiceia. Basta uma palavra do nosso Cristo e miríades de anjos atenderão às suas ordens. Ele pode dar ordem a hostes inteiras e elas cumprirão as suas ordens. Mas aí ele olha para a sua noiva. Ele olha para a sua igreja e ele é tenro. É assim que ele fala conosco todos os dias. Ele prefere amorosamente bater a porta dos nossos corações todos os dias para nos conquistar em amor, para nos conquistar em mansidão. Meu irmão, nós fomos conquistados pela humildade de Cristo. Aí ele diz: sabe qual é o meu conselho? Compra de mim. Aí essa frase revela um paradoxo absurdo. Por quê? Eles se achavam ricos, mas Jesus deixou claro que eles eram miseráveis, que eles eram pobres. Como alguém assim, pobre e miserável, pode comprar algo do Rei dos Reis? Aqui está a revelação da graça de Deus. Apenas aqueles que reconhecem que são pobres, aqueles que reconhecem que são dependentes, somente estes podem adquirir o que Cristo está oferecendo aqui. Sabe, Isaías 55:1 diz que o chamado é: vinde e comprai sem dinheiro. Como assim? O que Cristo está oferecendo à igreja em Laodiceia, o que Jesus está oferecendo a nós aqui nessa noite não pode ser comprado pelas riquezas dessa terra. Então ele oferece graciosamente ouro refinado pelo fogo, para então de fato te enriqueceres. Veja, meu irmão, que um verdadeiro tesouro que alguém pode obter, ele precisa ser refinado pelos olhos de Cristo. Nós deveríamos viver mais atentos ao que nós estamos acumulando nos céus. Porque Jesus mesmo nos ensinou que nós não devemos acumular loucamente tesouros nessa terra. Aqui a ferrugem come, o cupim, a traça, o mofo, tudo passa. Mas as realidades eternas, os tesouros eternos estão guardados, escondidos em Cristo. O enriquecimento sugerido por Jesus não tem a ver com os bens nessa terra. Até mesmo porque o contexto dessas cartas nos apontam isso. Se nós olharmos Apocalipse 2, verso de número 9, quando Jesus fala à igreja em Esmirna, olha o que ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele está falando de pobreza mesmo. Ele está falando de dificuldades financeiras. Mas o texto logo corrige a nossa percepção, para que a gente não se confunda. Eu conheço a tua pobreza, mas sei que tu és rico. É esse o ponto. Nós percebemos que algumas realidades aparentes podem confundir os nossos olhos naturais. Laodiceia era o oposto de Esmirna. Eles se diziam ricos, mas eram pobres. A igreja em Esmirna era pobre. E aí Jesus dizia: mas vocês são ricos.
Meu irmão, que Ele nos encontre nessa noite, sendo enriquecidos pela Tua presença gloriosa. Então Ele oferece esse ouro. O segundo item: compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Eles fabricavam lãs muito caras, mas essas vestiduras que Jesus está falando aqui são as vestes de justiça, lavadas pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Sabe qual é o objetivo dessas vestes? É cobrir a vergonha da nudez. Mas que vergonha é essa? Não é a vergonha de agora, é a vergonha que aponta para a decepção eterna, de quando chegarmos no grande dia, não venhamos ser achados como aqueles que se consideram ser alguém que de fato não são, porque Mateus 7, 21 a 23 é Sermão do Monte. Jesus diz que muitos virão naquele dia: preguei em teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, anunciei a tua palavra. E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. O ponto é que o modo como nós estamos vivendo importa. Ele é decisivo. E não há como cobrir a nossa vergonha, as nossas fraquezas, pelos nossos próprios meios. O homem sempre tentará cobrir o pecado pelos seus próprios meios. Lembra de Adão e Eva? Quando eles pecaram e perceberam que estavam nus, o homem tentando cobrir a sua vergonha. Cozeram folhas de figueira, mas eram vestes insuficientes. O que me chama a atenção naquele capítulo, o capítulo 3 de Gênesis, é que após eles ouvirem a sentença de Deus, porque de fato houve uma sentença, pecado traz consequências. Após ouvirem aquela sentença, Adão e Eva não seriam capazes de lidar com a sua vergonha. E aí o que Deus faz? As vestes com folhas eram tão vergonhosas como a vergonha que eles estavam sentindo. É tentar tapar a vergonha com mais vergonha. Meu Deus. Tentar cobrir a sua própria nudez pelos seus próprios meios é tentar cobrir o seu pecado com outro pecado. É tentar cobrir a sua fraqueza com outra fraqueza. Então, o Senhor, olhando para Adão e Eva e reconhecendo que eles não seriam capazes de lidar com as suas vergonhas, então o Senhor faz vestimentas de peles de animais e Ele mesmo os veste. Pare para pensar nisso. Ele está mostrando um cuidado amoroso, é um cuidado de pai. Ele está mostrando um cuidado com aqueles que agora passaram a carecer da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Nós mesmos não saberíamos lidar com os nossos fracassos. Se não fosse Cristo Jesus, eu não saberia lidar com a minha vergonha. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não saberia lidar com os meus tropeços, eu seria esmagado pela minha vergonha. Mas se eu não sabia e eu ainda não sei lidar com a minha vergonha por mim mesmo, eu quero te dizer, Deus sabe. E o que me deixa constrangido é que Ele não somente sabe lidar, mas Ele quis e fez isso se expondo a si mesmo na cruz da vergonha por mim, por você. Laodiceia precisava receber vestes novas, e essas vestes só podem ser recebidas por meio da graça, meu irmão. Era urgente abandonar a autossuficiência e retornar à pureza, retornar à simplicidade de Cristo. É essa a mensagem para nós nessa noite. Meu irmão, você não sabe lidar com o teu fracasso. Se Cristo não morresse na cruz por nós, estávamos destinados à ira. Nós viveríamos esmagados. Mas graças a Deus Ele nos alcançou pela sua misericórdia e nós estamos aqui de pé. Então é um ouro refinado, vestes de justiça e por fim o terceiro item oferecido por Cristo, colírio para ungir os olhos, a fim de que realmente eles pudessem ver. É isso que a graça faz. A graça abre os nossos olhos espirituais, não apenas para reconhecermos a nossa condição miserável,
Mas eu quero te dizer que quando a graça abre os nossos olhos, ela também nos capacita a contemplar Cristo. E por que isso é tão importante? Porque à medida que o contemplamos, nós somos transformados segundo a imagem daquele a quem contemplamos. Então os colírios para a cura dos nossos olhos é para que possamos contemplar a Cristo e sermos transformados de glória em glória. É a porção que Ele tem para nós. Veja que a miopia espiritual pode nos impedir de contemplar Jesus corretamente. E isso também tem atacado a muitos cristãos no presente século. As pessoas olham para Jesus e amam Jesus como médico. Olham para Jesus e amam Jesus como Jireh, como provedor. Olham para Jesus e amam ver Jesus como um escudo. Escolhem aspectos de Jesus para amar, mas o nosso chamado é contemplar a Jesus integralmente, e isso inclui que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Se não tivermos os nossos olhos espirituais sarados, correremos o risco de escolher alguns aspectos de Jesus. Mas eu creio que há um colírio para a nossa geração, para olharmos a imagem de Cristo, aquele que é a expressão exata do ser do Pai, e então sermos transformados e a nossa identidade espiritual sendo revelada nele. Eu amo isso. Paulo, ao escrever aos Efésios 1, versos 17 a 19, Paulo ora sobre os Efésios, ele diz: eu oro para que os olhos dos seus corações sejam iluminados, para que vocês possam compreender, para que vocês possam ganhar entendimento da grandeza do nosso chamado. Veja, meu irmão, como os olhos sarados são essenciais para toda a jornada cristã. E veja que, à medida que o contemplamos e o conhecemos, esse entendimento também nos conduzirá a uma vida de adoração extravagante, que não se reduz a canções, mas nós nos tornaremos as canções vivas do Senhor sobre a face da terra. Conhecer a Deus é fundamental, porque isso será a base sobre o que cantaremos a respeito dele. Então Jesus graciosamente te diz: eu tenho algo para que vocês possam comprar de mim. E Laodiceia teria a experiência gloriosa do que significa comprar sem dinheiro. E aí o verso de número 19 prossegue e diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esse versículo é desconcertante. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que, embora Cristo esteja sendo extremamente duro em sua disciplina, Jesus não trouxe nenhum elogiozinho para a igreja em Laodiceia. Não falou nenhuma coisinha. Olha, vocês aqui estão tentando, olha, vocês estão tropeçando, mas eu estou vendo aí. Não, meu irmão, foi cajado do começo até esse ponto. Só que Jesus quer que eles entendam que, embora eles estivessem sendo disciplinados, as afeições de Jesus por eles não diminuiu. Você vai falar assim: mas Zeca, eles são arrogantes. E aí Jesus olha e diz: o meu amor por vocês não mudou. É isso que é graça. Jesus não desiste da sua igreja. Não somos melhores do que Laodiceia. A repreensão e disciplina do Senhor, na verdade, é um ato divino exclusivo. Ele não é um ato divino inclusivo. Ele é exclusivo. Porque o Pai só repreende os seus filhos. E se você estiver sem repreensão, Hebreus capítulo 12 diz: tu não és filho, és bastardo. Então o que Jesus está dizendo? Eu sei que vocês estão completamente comprometidos com os seus próprios corações, mas ainda são filhos. Então eu tenho um conselho para dar a vocês: comprem de mim ouro, vestes e colírio. Jesus quer que a sua igreja entenda que a disciplina sempre será um gesto de amor. Eu disciplino a quantos amo. Sabe o que me chamou muito a atenção aqui nesse texto, isso já no final dessa tarde? É que Jesus só mencionou o seu amor a duas igrejas nessas 7 cartas. A igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. Veja como isso é tão desconcertante. A igreja em Laodiceia, uma igreja completamente problemática. Talvez a nossa justiça própria até consiga absorver a ideia de uma igreja que só foi elogiada, não recebeu nenhuma repreensão, uma igreja que caminha fielmente. E aí
Jesus vem para essa igreja e diz: olha, eu amo vocês. A gente consegue entender isso. A justiça própria parece nos dar uma ajuda para compreendermos essa fala de Jesus. Mas há uma igreja que não recebeu nenhum elogio. Há uma igreja que só foi repreendida em tudo. O que isso significa? É que o amor de Deus não está atrelado às nossas obras. Nada que fizermos levará o Senhor a nos amar mais ou menos, irmãos. O seu amor é incondicional. Então recebam o amor de Deus. Ele nos amou antes de que fizéssemos o bem ou o mal, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Ele já nos conhecia, ele já estava comprometido conosco. E aí a gente precisa reconhecer que todos os cristãos são disciplinados por Cristo. Todos, sem exceções. Para alguns, a disciplina vai trazer purificação, vai trazer amadurecimento, recompensas pela obediência. Mas para outros, a disciplina será um alerta, um chacoalho, um despertamento, chamando-os à vontade do Senhor. O ponto em comum para todos os cristãos é que somente os amados pelo Pai são disciplinados. Então glorifique a Deus. E agora percebemos que se o amor de Deus jamais nos eximirá da responsabilidade de respondê-los adequadamente, a gente precisa ouvir a voz de Cristo e atender ao chamado que foi feito à igreja em Laodiceia. Ser zeloso e arrepende-te. Eles tinham depositado a sua confiança e satisfação nos seus próprios recursos. Agora, ao ouvirem a voz de Cristo, eles poderiam ser zelosos com o conselho, não era a ordem, com o conselho que Jesus estava dando. Eles poderiam fazer o caminho de volta. Note que o verso de número 20 do texto diz assim: eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está forçando a porta, ele está falando e batendo. Ele poderia nos dominar, mas ele olha para a igreja e diz: sejam zelosos com o que vocês estão ouvindo de mim. Mudem, façam o caminho de volta. E embora esse versículo seja muito usado em contextos evangelísticos, na verdade, o contexto imediato desse texto é do relacionamento de Deus com os seus filhos. Essa palavra, eu costumo dizer que é para os de dentro. Jesus está falando ao coração da sua igreja. E se ele está falando ao nosso coração aqui nessa noite, o que nós faremos? Se abrirmos a porta, nós vamos descobrir que o desejo de Cristo é só entrar, é se assentar à mesa conosco, é cear conosco. Essa imagem é uma imagem de comunhão, porque se você senta para comer com alguém, é porque você quer ter comunhão com essa pessoa. Se eu for a uma praça de alimentação que está vazia, que não tem ninguém comigo, eu estou lá sozinho, escolhi uma mesa, estou lá sozinho comendo meu hambúrguer, comendo meu nugget, a minha pizza, só coisa saudável. Mas em um dado momento, chega um cara que eu nunca vi e senta na mesma mesa que eu estou. Uma pessoa estranha, que eu nunca vi na minha vida. A praça vazia. No mínimo a gente vai estranhar. Porque a gente se assenta para comer com quem a gente quer ter intimidade. Meu irmão, eu não sei se você já teve a sensação, por exemplo, quando a gente participa das arrecadações de alimentos no Açaí, e aí chega na hora do almoço, e tem aquele monte de gente que a gente nunca viu. Se você não tiver alguém que está ali contigo na equipe para comer junto, é estranho. É esse o ponto, porque sentar à mesa é sentar no lugar de comunhão. Então o que Jesus está oferecendo? Jesus está dizendo: deixa eu entrar, porque eu quero que vocês me conheçam como nunca antes na vida de vocês. E aí, a gente chega no verso número 21 e pense no verso mais constrangedor do livro de Apocalipse. Cara, posso dizer, esse é o verso mais constrangedor das Escrituras. Aí tu fala: não, Zeca, como assim? Leia esse texto comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Espera aí, irmãos. No grande dia, Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará. Quem que continua de pé diante dele? Todos se dobrarão. Só que Jesus está dizendo aqui que ao vencedor, ele vai levantar este e vai fazer com que este se assente com ele no trono.
no seu trono. O que é isso? Acho que todas as vezes que eu olho para uma promessa como essa, a gente precisa se render. E aí talvez a gente se pergunte, mas Zeca, como que isso pode se dar? A analogia aqui é muito profunda. E não pense que isso é algo fácil. Porque ele diz assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Como que Jesus venceu? Sendo Deus, mas jamais usurpando de quem ele era. Como ele venceu? Tornando-se servo até a morte e morte de cruz. Como que Jesus venceu? Lavando os pés dos seus discípulos. Como que Jesus venceu? Ele triunfou em meio ao sofrimento. Assim, o Pai o exaltou. É assim que Jesus está chamando a igreja em Laodiceia, ao vencedor. Não é sobre a riqueza de vocês. Se vocês têm alguma coisa, considerem não ter. Eu ouvi essa frase ontem, conversando com um pastor, e ele dizia exatamente isso. Se você tiver algum poder, viva como se você não o tivesse. Eu falei, meu Deus, é isso. Esse é o chamado feito para Laodiceia. Os tesouros dessa terra, mesmo a preciosa lã negra de Laodiceia, os colírios feitos, nunca poderiam conduzir a igreja de Laodiceia a essa recompensa. Por quê? Porque apenas a graça de Deus pode nos oferecer as condições necessárias para comprar sem dinheiro. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o verso de número 22. Nós estamos ouvindo? Talvez estejamos diante de um dos textos mais constrangedores do livro de Apocalipse. Eu não sei como você se sente sabendo que ao vencedor será dado uma recompensa. E essa recompensa é sentar-se junto com Cristo no seu trono. Eu não consigo alcançar isso. De fato, é algo que rompe com toda a minha capacidade de pensar. Mas Jesus está batendo as portas dos nossos corações aqui nessa noite. Abriremos para que Ele se assente conosco hoje, porque se Ele se assentar conosco hoje, nos assentaremos com Ele no grande dia. Se nós fizermos assim hoje, Ele nos garante que no grande dia Ele mesmo nos assentará. Essa promessa é uma promessa gloriosa, porque Ele nos assentará em seu trono. E preste atenção nisso. Essa promessa está nos conectando ao capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Aí você vai dizer assim, mas por que, Zeca? Como é a sala desse trono? Como é esse trono com quem Jesus compartilhará o trono? Como é aquele que está assentado sobre esse trono? E ainda, como o Cordeiro venceu e se assentou nesse trono com o seu Pai? É isso que nós vamos ver em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se assentar juntamente comigo no meu trono, assim como eu venci, lembra de Apocalipse 5? Assim como eu venci, meu Deus, e eu me assentei juntamente com o meu Pai, assim o Senhor quer compartilhar conosco. Somente como Ele venceu, nós venceremos. E então essa promessa nos levará a transbordar pela eternidade. A nossa oração é, Senhor, sara os nossos olhos, que não sejamos confundidos pelos nossos próprios feitos, que nós sejamos levados a um lugar de dependência e os recursos que vêm dele, todos esses recursos possam ser colocados aos pés de Cristo. Eu não sei se você está numa estação de abundância, de escassez, mas pouco importa, mas que o contentamento de Cristo possa transbordar na tua vida, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio à escassez, aos fiéis Jesus olhará e dirá, vocês são ricos. A graça dele nos basta, ele nos sustentará. E a nossa oração nessa noite é que a tua graça, Pai, nos conduza a esse lugar para obtermos, para comprarmos sem dinheiro. A nossa oração nessa noite é: guarda o nosso coração para que jamais venhamos nos perder. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra e por promessas gloriosas que estão reservadas para aqueles que permanecerem fiéis até o fim.